Muito boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 3 de dezembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1766, 4 páginas, 38 logias e 13 máximas. O tema é lição recicladora. A especialidade é a seriexologia. Definição. A lição recicladora é o ato ou efeito de a própria vida humana ensinar a renovação ou a reciclagem na existência intrafísica a partir da fisiologia somática, apesar das inevitáveis e inumeráveis repetições de cada período ressomático, com o enfrentamento de percalços e vicissitudes. A partir do ensino reciclador, exemplificado pela própria natureza, ou estrutura da ressoma, ninguém tem o direito de se queixar das repetições da vida diuturna ou as autoprimeias indispensáveis nessa dimensão humana. Na argumentologia, nós temos a caracterologia, 10 renovações naturais apresentadas e exemplificadas pelos princípios da ressomatologia a cada consciência ao renascer na dimensão humana, tornadas homem ou mulher. Na remissologia destacamos biofilia, funcionalidade, macrosomatologia, recepção somática e vida humana. Frase enfática. O aproveitamento máximo do emprego do soma e da vida humana sempre depende do autodiscernimento da consciência, com maior ou menor sabedoria quanto ao próprio livre-arbítrio. Você, leitor ou leitora, acata as lições recicladoras oferecidas pela fisiologia humana? Quer dizer, isso aqui, o ouvinte também, o teletertuliano. Você vive bem ajustado ao próprio corpo humano? Agora, pergunta. Tenho assistido a tertúlia há pouco mais de um mês e me interessei bastante sobre esses assuntos. Também enviei um e-mail para a TENEPS para ser assistido. O que é a TENEPS? Não dá nada isso. Isso aqui nós temos que falar com a Marta. Marta, alô, Marta. É preciso de mandar o manual da TENEPS e nossa evolução para ele. Por onde começar os estudos para entender vários termos utilizados durante as aulas? Eles são gratuitos, pois no momento não tem condições financeiras. Acho que sou intermissivista. Estou correto? Vamos ver, né? Você que sabe, você vai me dizer depois. Eu vou falar com a Marta, vamos deixar aqui, você tem que entregar para a Marta. Ela manda para você aí alguma coisa. Agora, TENEP significa tarefa energética pessoal diária para o resto da vida. Mas tem que ver o que é, né? Tem que ver o manual da TENEPS. Tive uma experiência na qual estava num local tipo hospital abandonado ou em ruínas, muito escuro, onde havia alguns seres humanoides, mas sem definição de rosto ou outras características que me permitissem observar melhor. Fui abordado por um desses seres que me agarrou de frente e permaneceu abraçado como se estivesse colado em mim. Mesmo que eu me deslocasse, não conseguia me soltar. Aos poucos fui sentindo minha energia diminuindo, até esse ser me largou, tipo como se fosse um descarte. Acordei vendo que havia ejaculado, e com uma sensação muito ruim. Pensei se isso não havia sido uma forma de vampirização energética. Ele ainda pensou se seria, veja bem. Estou correto? Isso aí, chefe, chama-se Congressos Sutiles. É bom você ler um livro que eu escrevi que chama Projeciologia. Explica isso tudo aí. Agora, você é uma esponja boboca com o processo da projeção. Precisa saber. Isso é o Congresso Sutil. Já ouviu falar em íncubo e súcubo? É isso aí. Agora, engraçado é descrever direitinho com a maior inocência, né? Não estou sabendo nada. O que posso fazer para que isso não ocorra novamente? Você tem que mexer no estado vibracional, aumentar suas defesas. Que isso deve ter ocorrido antes. É que se colocado de uma tal maneira que não chegou nesse nível de ter ejaculação sem você perceber. Estou passando dificuldade no relacionamento com minha esposa
impedindo que tenhamos relações sexuais. Seria isso o motivo de ocorrer? Mas é lógico, eles não querem que haja o processo do íncubo e do súcubo. Está perfeito. Você está descrevendo a patologia perfeita do processo extrafísico que existe desde a antiguidade. Agora, você é totalmente jejum, não precisa estudar as coisas, está muito calor demais. Você é uma esponja que está na praça, né? Foi para a sarjeta, está aí, estou à disposição. Quer dizer, uma loucura. Tem que dar um jeito nisso aí e cercear esses exopensene, essa influência violenta. Agora, isso pode acabar com o seu casamento, sua coisa toda. Cuidado com isso. Congresso sutil acaba com tudo. Carreira, essa situação toda. Não se brinca com isso. Uma outra coisa, cuidado, não vai em lugar nenhum que tenha terreiro ou qualquer coisa de despacho. E outra coisa, tire tudo que não presta na sua casa, de bagulho energético, o mais depressa possível, porque deve ter alguma raiz que ele está com tanta força sobre a pessoa, né? Se a possessão extrafísica, quer dizer, a mais braba que tem. Agora, eu estou descrevendo direitinho tudo que tem. O processo está colado em mim, não me deixava deslocar, não conseguia me soltar. Sentia as energias diminuindo. Perfeito o processo da semi-possessão extrafísica do Congresso Sutil. Há muito tempo que eu não vejo uma descrição tão perfeita. Você escreve até muito bem. É bom você escrever sobre isso, escrever Congresso Sutilis. Ontem, ao abrir a porta do meu consultório, no hospital que atendo, um paciente que estava esperando outro médico me perguntou se eu era psiquiatra. Foi adentrando minha sala e começou a esbravejar contra o espiritismo sem motivo nenhum aparente. O que ocorre é que eu estava lendo um dos seus livros, Projeções da Consciência, pela segunda vez, 1 minuto antes. O que pode ter acontecido? Outra pergunta que faço referente a esse tema é que o número de pacientes para atender está aumentando muito, o que está me tirando tempo de estudo e leitura da conscienciologia. O que deve priorizar, assistência ou estudo? Por enquanto, se deve priorizar assistência, porque isso é uma onda, vai passar. A hora que passar, você volta para os estudos. Agora, o processo aí, em Projeções da Consciência, eu explico as bobagens do espiritismo. Aí, alguma consciência deve ter visto, ficou danada, pegou o outro, que deve ser médium, solto na praça, o jacaré abraçou, né? Jacaré da praça. Está na cara que o processo é esse. Tudo assim, é a sincronicidade do processo. Intra e extrafísico, bem claro. Aí nós estamos vendo 2 casos bem evidentes da pessoa que não sabe o que está ocorrendo e descrevendo direitinho os processos extrafísicos. Engraçado isso, né? Agora, essa do rapaz aí, não é fácil. Congresso Sutilis dele está perfeito. Onde é que tem? Para se notar como atualmente as pessoas estão encontrando meios ou formas de explicitar isso, de expressar. Não, que há 20, 30 anos atrás não tinha essa facilidade. Explicitativa através da internet. Estão se expondo mais e melhora o processo da interlocução. Então, com isso, ele faz a narratologia melhor, que é expressar. E deixando o medo, né? Deixando o medo, o receio de extravasar. Não, outra coisa, ali ele está ingênuo, né? Ele está inocente. Sim, mas... Se ele soubesse que estuda o Congresso Sutil, ele não ia abrir o jogo desse jeito. Aí já tem a inibição natural do macho. A testosterona não ia deixar de fazer isso. Ali deixou porque está ingênuo, inocente. Então conta tudo. É uma criança. A criança fala tudo que vem na cabeça. Ela não faz censura, autocensura de nada. Ela joga tudo para fora. Agora, que é engraçado isso aí, ele devia agora de estudar isso e escrever. Ele escreve muito bem, porque não é fácil a pessoa descrever isso tudo, como ele falou, em poucas palavras, fez o Congresso Sutil de uma maneira irretorquível. Não tem jeito de ir contra. Os fatos também, claro. A gente que está acostumado com isso, através de dezenas de anos, né? 60 anos de praia, é raro ver uma pessoa descrever uma coisa tão perfeita assim. Uma página deu tudo. Expôs tudo que precisava. Uma página resumindo um tratado. Terrível isso.
Mas tudo uma lição recicladora. Ele agora, escrevendo para cá, se ele entrar na onda para melhorar a situação dele, ele vai melhorar e sair dessa. Do jeito que está aí, isso é um perigo. Quando ocorre um caso desse, pode ter suicídio, acidente com morte, macro-PK, tudo acontece depois disso. Porque uma coisa é uma pessoa ficar com a semi-possessão temporária na vigília física ordinária. Outra coisa é ela ficar diretamente pelo psicossol fora do corpo. Coisa muito mais, vamos dizer, a gravidade, o agravante é muito maior dessa fisicamente. Estão entendendo, né? Coisa mais séria. Agora, do ponto de vista da lição recicladora, nós temos aqui a caracterologia. 10 renovações naturais. Agora, de acordo com a Ressom, nova vida humana moderna, é essa que você está tendo agora. Novos tempos, nova genética, novo som, novo sexo, conforme a consciência. De qualquer maneira, novo sexo. Mesmo que a pessoa foi homem, na vida anterior, é homem agora, ela tem, os órgãos não são iguais. As coisas podem ser menores, maiores. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Aí não precisa de estar pedindo aquilo que o Vinícius Moraes, não é o Vinícius Moraes, é aquele outro, o Darcy Ribeiro, né? Estava querendo. Ele disse, não, noutra vida eu quero ter maior. Nova profissão, nova mesologia, novas companhias, novas experiências evolutivas desafiadoras, nova autoproex. Só aqui tem 10 coisas para a pessoa pensar sobre a reciclagem dela. Quem estiver aqui conosco, lendo essas coisas e não perceber que precisa de inventar uma reciclagem, eu não sei o que fazer com essa pessoa. Ela tem que entender, né? Precisa de fazer, né? Eu mudei após a resposta à minha pergunta sobre dupla evolutiva, feita em setembro deste ano. Recentemente encontrei uma pessoa e estamos nos conhecendo. Acontece que, por vezes, sinto entrar boi na linha. Surgem dúvidas, comunicação não clara e algum nível de medo por ter expectativas. Isso é uma moça que está falando, a senhora. Procuro manter minha mente firme e levar minha emoção para a racionalidade, mas sei que minha energia oscila. Admito que a postura mais saudável seria experimentar com serenidade. Esta minha condição me deixa envergonhada e com medo de estragar uma nova possibilidade de formação de dupla evolutiva. De que maneira posso me aprimorar nesse processo? Contando até 10, né? Se for preciso, até 100. Não tem outro jeito. E outra coisa, refletindo, escuta mais do que fala. Isso às vezes é muito importante na história. O jeito que está aqui. Agora, se prepara que o sapo está a caminho para você transformá-lo em príncipe. Na sua opinião, o que uma consci a trabalhar com a energia, com a área da tecnologia, o que leva uma consci a trabalhar com a área da tecnologia? E como a mesma pode fazer assistência atuando nessa área? A tecnologia, porque a pessoa está habituada com o processo da psicomotricidade de outras vidas. Agora, o que faz a pessoa é ela equilibrar a psicomotricidade do corpo, que é o processo muscular, com os neurônios, que é o problema da mental somática. Agora, isso ela tem que equilibrar uma coisa e outra, fazer as duas coisas simultaneamente. A melhor coisa que tem é o seguinte, como ela é da tecnologia, pegar um notebook, um laptop, anotar as coisas e começar a mexer com as próprias ideias. Que ideias que você tem, por exemplo, que são de valor. Faça uma listagem, um arquivo no seu laptop e escreva isso todo dia. No fim de um ano, você vai ver o que você presta, o que você não presta e o que você pode fazer. Isso pode melhorar demais o seu processo fora da tecnologia. Daí a pouco você vai se interessar pela paratecnologia, que é outra coisa. Existe relação entre a forma de funcionamento dos pensamentos com as ondas de rádio, sinal de celular e outras? O pensamento é tão potente como esses meios de comunicação? Não, ele é mais. A telepatia é uma coisa absurda.
Agora, o dia que você entender um pouquinho, pelo menos, que nem eu não entendo muito não, mas pelo menos a gente entende alguma coisa. O que é o consciência? Você vai ver que isso tudo é fichinha. Né? Consciência é mais sério que isso. Então vamos estudar o processo mental somático, discernimento, o paracorpo que nós temos dentro desse assunto. Isso aí vale a pena. Valdo, aqui em atributologia, você fala do autodiscernimento quanto à cognição fisiológica. Para a gente conhecer, né, e atender as nossas necessidades todas. Isso é a autocognição fisiológica que você está falando, né? Então, é aquilo que eu falo, que todo mundo da área da saúde precisa estudar mais a fisiologia humana. Se for o processo, por exemplo, da veterinária, que é a área da saúde subhumana, ele tem que estudar a veterinária, a fisiologia, então, subhumana, que não é fácil, que varia demais. Um cachorro não é igual a um gato é diferente de elefante é diferente da formiga. E por aí vai. A situação não é fácil. Mas tem determinadas orientações. Essa pessoa, então, se ela for veterinária, eu peço para ela para estudar aquele livro do nosso amigo da Argentina, que escreveu sobre os chakras dos subhumanos. Um pombo, onde é que fica o chakra do pombo? Então é muito importante fazer isso na hora que precisa fazer uma cirurgia num bichinho desse. Então é bom saber onde é que tem o chakra, como é que funciona. Agora o nome é só procurar lá na holoteca, o nome é Sebério, ou Cerbério, é com Z, Zebério, que é o nome do cara. Esse cara era bom, ele andou estudando, tem uma opção de pranchas de ilustração dentro do livro, mostrando os animais e os chakras, onde é que tem, como é que é. Vale a pena pensar. Ajuda. Né? Mas agora, sobre essa lição recicladora, vocês não precisam mais, né? Porque já superaram isso aí. Eu estou vendo que está esse silêncio de cemitério aqui. Quer dizer que eu estou falando vazio hoje. Né? Estão estudando isso. Você está se defendendo bem. Valdo, esse verbete aqui, ele tem uma relação direta com vamos dizer assim, o valor da vida intrafísica na evolução, né? Sim. Quer dizer, a vida fazendo você evoluir, ela fazendo você reciclar. Quer dizer, ela impõe o seu processo de renovação através do grosseiro. E você refina a sua consciência, o mental soma, através disso. Sobre certo aspecto, é o que a gente estava conversando, hoje vai estar conversando com a Matheus e com a turma, na hora do almoço, sobre esse processo. Por exemplo, eu vejo aqui, ontem nós tivemos mais uma euforização. Já tem mais de 160 pessoas que já entraram nisso aqui conosco. Então, são mais de 50 experiências que a gente tem. Agora, por exemplo, eu estou estudando para fazer um verbete sobre os dividendos auridos pela mega euforização. Porque eu noto que a hora que acaba, eu olho assim, está todo mundo com a cara de paisagem. Às vezes a pessoa sentiu alguma coisa da energia, mas ela não sabe identificar aquilo, classificar, ou dar um diagnóstico, ou tirar um proveito mais amplo. Então, o problema agora é expor isso aí. Eu comecei a estudar o que é que eu vou fazer com isso, ainda não tenho uma ideia. Esse dividendo seria o recebimento espontâneo de reflexões simultâneas ou inspirações avançadas derivadas das ações mega euforizantes naquele momento evolutivo. Então, esse seria o bônus da mega euforização. A reflexão mega euforizante, a inspiração mega euforizante. Agora, o contrário disso, que é o antagonismo, no caso, o antônimo, seria desconhecimento do EV, desconhecimento da mega euforização e tal. Agora, isso diz respeito às mega prioridades evolutivas. Agora, por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, o que, em primeiro lugar, fazer uma listagem. O que é que a mega euforização ela faz? Ela dá uma imperturbabilidade, ela faz refletir, ela cria uma harmonia esfriadora. Tem gente que precisa, às vezes, da mega euforização,
não de usar tão agasalho na hora. Agora, ela é um detergente capaz de, vamos dizer, sujar. Porque pode ser excessivo, se a pessoa não souber mexer com aquilo. Agora, ela pode ser uma euforia que pode levar a pessoa negativa, se ela não tiver cuidado. Tem um limite homeostático das coisas, no caso, precisa da pessoa pensar. Agora, ela leva para isso que nós estávamos falando aí, a complexidade da vida intrafísica. Ela pode fazer, se não tiver cuidado, o estupro evolutivo. E também ela faz pensar na autorrenúncia. Agora, do ponto de vista, por exemplo, assim, de estrangeirismo, ela é um plus, do ponto de vista evolutivo, energético, de concepção mental somática. Um upgrade, no caso. Agora, eu quero estudar os efeitos dessas consequências, ou bônus, ou dividendos. Então, dentro desses casos, potencialização do requintamento mental somático. Ocorrência de extravasamento de excesso. Quer dizer, excesso aqui não é empresa conscienciocêntrica, não, quer te dizer, energia consciencial, certo? Pensionização de primeira ordem. Isso, então, é muito sério. Ela permite a pensionização de primeira ordem. Dentro daquilo que a pessoa está fazendo, ela vai ver, então, que a maioria do que ela pensa é pensionização de segunda ordem. Ela permite isso. Agora, por exemplo, os máximos, a ultrapassagem dos máximos conquistados até o momento pela pessoa. A mega euforização está no meio disso. Ela é a terceira. Então, a primeira, o cipriene, é uma coisa que é as primenéries da pessoa. O estapolino parapsíquico avançado. A mega euforização. Agora, depois vem autoconscientização multidimensional. Projeção de consciência contínua. Cosmoconsciência. E aparição CL, que você possa detectar. Isso aqui está nessa ordem que eu estou falando. Uma ordem correta. Então, veja, isso são os máximos. A mega euforização é a terceira desses máximos que eu estou pondo aqui. Uma ordem crescente, ascendente. Agora, por exemplo, eu quero estudar também, nesse caso, as imagens mentais máximas. Por exemplo, a vida do serenão, uma comunex evoluída, uma aula avançada do curso intermissivo, o banho de energia no planeta Terra. Você pensar que na hora da mega euforização, você dá um banho de loja na Terra. O planeta Terra como mega escola cosmoética. O estado mundial da mega fraternidade. Você tentar pensar como é o estado mundial, que nós podemos começar a pensar nisso, na Cognovos. E a democracia pura na Terra. Isso tudo são imagens mentais que a pessoa pode pensar no assunto. Agora, junto com isso, nós temos que pensar aqueles pontos, vamos dizer, mais de íntimos ou intrínsecos. Então, aquilo que a gente chama, por exemplo, o congênito, o inato, o inerente, o inserido, o íntimo, o entranhado e intrínseco. Agora, isso para ver o quê? Para ver, por exemplo, em cada caso que você olhar, você vê aquilo que é o essencial. Por exemplo, a previdência da abelha, a segurança da âncora, o vigor do carvalho, o alerta do galo, a música da harpa, a pureza do branco, a esperança do verde, a felicidade do azul, não é assim que o povo classifica? E o silêncio da rosa. Se a gente entrar nesse isto, você vai ter ideia com isso tudo aí. Agora veja, isso tudo envolve a mega euforização. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer o verbete colocando todos esses detalhes e as listagens que estão aqui. Vai ter que estudar isso aí. Mas agora você veja, isso é a lição recicladora de um único fenômeno, ou parafenômeno, que é a mega euforização. Agora, pensa bem nos outros fenômenos que nós temos.
A partir desse, a pessoa pode pensar no resto. O que tem? Aí ela vai ver que uma clarividência hipnopômpica, às vezes, é extraordinariamente importante. Dentro daquele momento evolutivo, daquele contexto da vida da pessoa. Uso muito o transporte público e ouço as terturas de fones e fiquei preocupado com o que o senhor comentou. Poderia elucidar mais sobre os problemas causados no uso de fone de ouvido? Não, o problema todo é o seguinte. Se você não tem sinalética, e se você pretende alcançar a sinalética energética e parapsíquica, esses fones de ouvido prejudicam isso, porque o ouvido, ele é diretamente com o cérebro, é o mental soma, e é o processo mais sério da sua consciência. Então, tudo que diz respeito a olho e ouvido é coisa importantíssima na vida da pessoa. Até dente é importante. Por exemplo, um dente incluso, que em vez de crescer vindo para baixo, em cima aqui, ó, na cara superior, em vez de vir para baixo e vir para cima, pode colocar a pessoa doida. Então, tudo que é perto do cérebro precisa abrir o olho. Tudo que é perto daquele osso básico do cérebro, está entendendo? Como é que chama aquele osso? Esfenoide, a gente tem que levar em consideração. Para um leigo, qual a maneira mais eficiente de uma limpeza global contra trabalhos, maledicências, até que haja conhecimento para o discernimento e evitação consciente do mal? É não pensar nada mal de ninguém e encher o mundo, se for possível, de energia positiva. Pensa bem aí com a pensenização positiva. Isso ajuda a ampliar a sua autodefesa interconsciencial. Hoje, a NASA fará anúncio a respeito de vida extraterrestre. O Departamento de Astrobiologia falará sobre as recentes descobertas que mudarão as pesquisas sobre a vida fora da Terra. Obviamente, as descobertas devem ser a respeito de seres unicelulares ou extremamente precários. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento a respeito de onde se encontraria a vida inteligente mais próxima da Terra nessa dimensão. Não. Eu só digo para você o seguinte, eu já nasci com a ideia da universalidade da vida no cosmos. Então, está cheio de mundos habitados. Agora, o que se passa? O que eles vão anunciar hoje é o problema que eles descobriram, que além daqueles 6 elementos que dão força para a vida, que eles sempre acharam, a ciência convencional sempre achou, existe, por exemplo, agora a amônia, que pode ser um dos produtos que faz isso, porque eles descobriram um ser que ele consegue sobreviver sem alguns elementos desses e com arsênio. Arsênio é um dos piores venenos que tem na Terra. E essa vida, ela permanece com esse veneno. Então, vocês vejam, vocês já pensaram quando é que vocês foram esses bichinhos que eram dominados pelo arsênio? Porque tem gente que ainda tem arsênio até hoje. Se morder na língua, morre na hora. Então, veja, como é que fica isso? É isso que eles vão anunciar hoje. Eles descobriram isso. Do ponto de vista da ciência eletronáutica, essa é uma grande descoberta para eles. Muito forte. Agora, eu já falei há muito tempo que a escala lática, aquela entende? Aquilo tudo é bobagem, que é muito maior do que aquilo. Tudo isso que eles falaram de partícula é muito mais do que isso. Eu fico pensando no problema dos atributos mentais do ser humano. Isso é muito superior ao processo das partículas pequenininhas da física. Agora, para eles isso aqui é importante. Descobrir que a amônia também sustenta a vida. Já pensou o arsênio? Ou arsênico, como o povo gostava de falar? Então eles vão anunciar isso. É uma boa coisa. Isso vai ajudar. Eu acho que nesse século é capaz da ciência eletronáutica fazer aquilo que em bom português chama desbunde. Eles vão se expor, fazer striptease mundial. Você está entendendo? A respeito dessas bobagens, essas tolices que estão mantendo, fazem 300 anos, 3 séculos. Eu penso que já está na hora dele. Eu acho que o paradigma, eletronáutico, está na UTI. Né? Eu já escrevi sobre isso há alguns anos. Está na UTI. Está sendo tratado, vamos ver o que vai dar. Dentro das ideias discutidas há pouco sobre não pensar mal dos outros, no processo de assistência, o assistente vê o mal
do assistido, sem, no entanto, pensar mal dele? Sim. Para que isso ocorra, para que não pense mal dele, entra também, principalmente, a questão da compreensão? Sim. E mais que compreensão, fraternidade, discernimento, priorização do que se pensa. Poderia explicar melhor a compreensão desse processo? O problema é esse. Deixe de pensar o negativo. Só pense o negativo para examinar os fatos negativos que precisam de assistência sua. Isso é outra coisa. Então o problema é não carregar naquilo que é ruim, que já existe, mas diminuir a ruindade. Esse é que é o caminho, né, do processo. Não tem muito. A explicação é muito óbvia, muito evidente, na cara. Você tem muito trabalho para isso. Agora, do ponto de vista, então, geral, da lição recicladora, voltando a essa situação aqui, como é que vocês estão, por exemplo, na questão dos novos tempos? É isso aí que está ocorrendo com a eletronáutica, né? Essa notícia. Aí, novos tempos. A pessoa renasceu em novos tempos. E a maioria desse povo da eletronáutica é gente que já foi funileiro, né? De tudo quanto é jeito. Já mexeu com martelo e bigode, né? De tudo quanto é jeito. Blacksmith, aqueles negócios todos. Então, eles estão com novos tempos. Tem que pensar agora em vida. A coisa muda de figura. A ciência convencional, antes de mais nada, a coisa mais séria é a mesma coisa que nós estudamos, é a pessoa. Então, é o processo da vida. No 9, na caracterologia, no número 9, novas experiências evolutivas desafiadoras. As novas experiências evolutivas desafiadoras. Por exemplo, você acha que você já descobriu uns 10 desafios na conscienciologia para você, ou não? Se você descobriu, nós vamos arranjar um jeito de fazer uma listagem. Não, tem muito mais, né? Agora, você já enfrentou com o Sincobaia? Já. Então, ela já superou. Já. Você já pratica a TENEPS? Já. Então tá. Quem mais que a gente pode perguntar? Você já sente alguma coisa que você pode classificar como sendo mega euforização? Já, eu senti. Então, tá uma fera. Eu não vou perguntar para ela se ela já foi à China. Essa eu não preciso perguntar muito, não. Sobre a Quem mais que? O que você acha aí? Vamos perguntar. Rosa, Adriana, me ajuda, João. Na consciência da pessoa, você já foi evoluciente? Já. E, gente, você já fez verbete? Já. Tá, para não falar final. Essa do verbete... Uma outra coisa. Cadê o primeiro livro? Hã? Primeiro livro. Cadê o primeiro livro? O livro, esse tô... Até que você arranjamos alguma coisa. Encantuamos você. Olha, você está ótima, né? Eu priorizei o verbete. Depois agora veja, ela está seguindo o nome dela, Rocha. Isso é uma rocha. A firme. Esse é o caminho. E sobre a megaforização, o senhor estava comentando, né, que nós não percebemos todo o alcance da megaforização. O que faltou para nós para ter esse alcance? Eu penso que a pessoa não tira, não deduz nada daquilo que ela vivencia na hora da megaforização. Alguns, por exemplo, aí talvez nem entraram no campo. O ideal, se a pessoa está aí, por que ela não foi embora? Se ela ficou aí, ela devia participar do campo. Então, a primeira coisa, participar do campo. Eu garanto a vocês que muita gente nem pensou nisso, está só de olho, examinando o espetáculo do futebol, o que está acontecendo, como é que é. Não, olha o gol, como é que é. Ou o jogo de ping-pong, de um lado para o outro. Isso não resolve, não é o ideal. E agora, vamos dizer assim, para a gente refletir sobre a megaforização, porque daí, né, fala sobre os efeitos. Então você vai, vamos dizer assim, rememorar aquela experiência que você teve e o que a gente pode, através da reflexão, você anota lá e vê as deduções que você tem. Tem gente que às vezes tem muita dificuldade de entender isso que eu falo. Por isso que eu vivo repetindo. Você anota hoje uma coisa. Você não entendeu nada daquilo. Não deu valor? Não, isso é bobagem.
coisa significante. Isso é uma nuance, besteira. Anota. Daqui um ano você vai juntar aqui tudo e colocar os temas mais ou menos aproximados uns dos outros. Então você pode fazer isso através da síntese de cada ideia. Você põe a síntese, depois põe aquilo em ordem alfabética que as ideias afins vão se juntar. Com isso você vai ver o que é que se passa. Alguma ideia sempre vai surgir para você que você não percebeu. Então, através de um detalhe daquilo que se repetiu 2, 3 vezes, você vai ver um acesso, quer dizer, uma abordagem, um finding, um achado para o seu conhecimento, a sua cognição. Por isso que tem que fazer acumulação, colocar uma camada em cima da outra da experiência. Aquilo vai aumentando o acerto, vai acumulando. A hora que você for fazer o inventário, você sempre vai ter ideia nova. É isso que precisa. Agora, por exemplo, faça um inventário. Se você está sempre aqui nas quintas-feiras, faça um inventário no seu laptop. Mega euforização. Toda quinta, tudo que você pensou, você chega e coloca lá. E põe logo em seguida que acabar a mega euforização. Não deixa para depois. Como você tem o laptop aí, está fácil. Põe lá. Não, hoje eu senti isso, hoje eu senti isso. Põe tudo lá. Ali vem a sensação, a vivência, a experiência sua do momento. E isso pode dar ideia nova, é por aí. O que eu estava falando hoje no almoço para a turma é justamente isso. Na mega euforização, a pessoa pensa que é só um processo de energia para ela se sentir bem. Então, é como se fosse um orgasmo energético independente do holossoma. Mas não é só isso. É isso até um certo ponto, para muita gente. Mas não é só isso. É também uma abertura, um viés para a pessoa ter mega ideias, neoverpons. Entende? Para mim, no meu caso, eu achei que ajudou até com relação ao verbete. É? Para mim, no meu caso. Porque eu estava assim, pelo menos eu tentava, né? Não desistia, não jogava a toalha. Mas eu achei assim que ajudou, vamos dizer assim, como se desse uma deslanchada. Não, foi bom, tá vendo? É pelo menos um exemplo, né? Valdo, é que eu peguei lá no almoço uma parte. Você tinha falado que é isso que você falou de atingir o mental soma, né? A mega euforização, você usa a energia para potencializar o mental soma, mais ou menos isso que você falou. Não, você usando a energia no nível de ficar com euforia, isso potencializa o mental soma, ipso facto, é natural, é automático, é uma consequência esperada. Mas as pessoas não pensam nisso, porque a euforia não permite, ela é bobinha. Aí você tinha falado uma hora do pensando que o mais importante é o bem. Então, aí que eu entendi. Você tem que... É o neopen, esse é que é o mais importante. Agora, a outra coisa séria é o seguinte, a euforia da pessoa é uma das coisas mais, vamos dizer, assim, que cria algum choque, impacto, paradoxo, contradição. A pessoa fica, até um certo ponto, estarrecida, alegre. É um estarrecimento feliz. Então, isso é negativo. Ainda não é a parte boa da euforia. Então, isso a gente tem que estudar também. Mas o foco maior da mega euforização, da energia em geral, é sempre... O foco maior é a pacificação íntima por cima, nivelando por cima. Isso é que é importante. Não é uma pacificação íntima, vamos dizer, lá embaixo, mas por cima. Então, é caminhando para o sobrepairamento. Essa é que é a base da história. Vamos dizer, essência, começa por aí. Mas essa pacificação, de qualquer forma, você atinge o mental soma também. Cedo ou tarde, porque se você melhorou o processo todo, o mental soma acusa aquela
harmonia, aquela pacificação, aquela melhoria, isso é inevitável. As pessoas não tiram proveito disso. Elas não veem isso. Entende? Professor Valdo, a megaforização, na verdade, ela pode ajudar na reciclagem também. Também pode. É a base, né, do processo, do extrapolacionismo. É uma coisa que ultrapassa aquilo que é a média da pessoa daquele momento. Sim. Então coloca a pessoa num nível adiante, maior. Sim, novo pensante. Agora eu estou vendo aqui que a nossa Marília Santana está ali. Você tem até amanhã para entregar o seu verbete, senão eu vou te puxar a orelha com brinco e tudo. Tá certo? Você das tais estão aqui, ó, eu precisava de falar. Nós estamos querendo juntar, Marília, 20 para a próxima turma, de modo que contamos com a sua colaboração. Tá certo? Faltam 18 agora. Você sabe que eram uns 40 aqui, né? Já falei mais da metade. Já. Professor, Sim. aqui é a Rosa. Página 22, binomiologia. O binômio, eu queria assim, fazer umas perguntas em cima desse binômio. O binômio intelectualidade e psicomotricidade, o que a gente percebe é que existe uma interdependência nessas duas fontes, né, digamos assim, intelectualidade e psicomotricidade. Na vida somática, ainda não se pode evoluir só somaticamente. Nada é feito puramente só dentro de uma linha. Tudo você faz simultaneamente em várias linhas. Mas o problema é ver o que prepondera, o que predomina. Entende? O processo é que a vida humana na eletronáutica, o que predomina mais é a psicomotricidade. É o gastrosoma, é o soma, o corpo humano. Isso é que é a tolice grande, mega tolice que tem por aí. O problema nosso é fazer a predominância do discernimento, que é o que não tem na eletronáutica. Agora, é terrível. A hora que você fala que na eletronáutica não há predomínio do discernimento. Eles não veem o prioritário. Isso é terrível. Outra coisa, não tem jeito de você defender isso, não. É isso aí que eu falei no INPE, na universidade lá em Manhattan, no Fundão, na Unicamp, todo lado que eu passei por aí afora. Entende? É terrível. Professor, o que eu vejo também é que quando há um déficit também na psicomotricidade, também há uma alteração também no todo, né? Por exemplo, eu hoje estou correndo atrás do soma, né? Digamos assim. Porque eu utilizei não o mental soma, que eu não estou tão assim desenvolvida, mas intelectualidade. Tem que olhar o próprio soma. Pois é. Para que o mental soma funcione direito, senão ele não funciona. Ele não age, ele não atua. A fisiologia cai. Pois é. Por exemplo, aqui, ó, por que nós fazemos a tertúlia depois do almoço? Porque a pessoa tem que estar com o estômago aí cheio, pelo menos, mesmo que ela durma, aí é melhor com o estômago cheio do que sem nada, porque senão não adianta, ela não raciocina bem. Que debate que nós vamos ter aqui? Debate sobre a fome o tempo todo. Se fosse antes, está todo mundo pensando, não, e o almoço? O que vai ter hoje? Como é que vai ser? Tá? Isso não dá. Então, por exemplo, na esse horário já é de propósito. E outra coisa, é um horário perfeito do ponto de vista da inteligência hoje. Por quê? Acaba às 2h30. Às 3 horas é o melhor horário para, hoje está provado pelas experiências que eles fizeram, para a pessoa ter a soneca, a siesta. É às 3 horas da tarde. Saiu agora um artigo, agora esses dias, nessas revistas, das últimas pesquisas. 3 horas da tarde é o melhor horário para a soneca de quem trabalha até nas empresas. Então, veja, isso é o ideal. Nós estamos dentro dos horários ideais. Ninguém pode reclamar. E eu ainda tinha falado aqui uma vez, se fosse comigo, eu mudaria isso.
que eu não precisava de chegar às 3 horas por causa dos meus processos de horário, né, o turno mental somático. Mas eu faço isso. 3 horas, geralmente, eu vou dormir. Outra coisa, 40 minutos, que é o que eu sempre falei, não pode ser muito tempo. O ideal é 30 minutos, 40 minutos, no máximo 50, mas o ideal é 40, que eles mesmos estão falando agora. Porque senão a pessoa fica um pouco dump, fica meio passada, etc., tal, mole, a agilidade de pensamento cai, o taquifiquismo não tem. Então não pode ser em excesso. Vocês veem, até dormir em excesso faz mal. Né? Então tudo tem que ter um equilíbrio, né? No caso, na vida somática, na intrafísica, tem que ter esse equilíbrio entre os dois, né? Esses dois, esse binômio. Então isso é importante. Quando, por exemplo, a professora que falava em desenvolvimento psicossomático, digamos assim, da criança, então que um dos fatores primordiais para esse desenvolvimento é a questão psicomotricidade, eu até fazia, mas não atentava tanto para a importância. E hoje eu vejo que para a criança escrever e aprender a ler, há necessidade de associar também a psicomotricidade, né? Então, quer dizer, era feito, mas não com tanto raciocínio, digamos assim. Não juntava as pontas. Não juntava. Então, acho que hoje eu observo bem isso. Obrigada, professor. Poderia dar exemplo na antagonismologia, página 22, primeira linha. Uso consciente do soma, abuso inconsequente do soma. O problema todo é o seguinte, quando a pessoa fica inconsciente quanto ao próprio corpo humano, acaba acontecendo os abusos e, com isso, cria consequência negativa, que, no caso aqui, o abuso inconsequente, quer dizer, às vezes não dá nada, mas às vezes dá tudo. Então, é assim que a pessoa, por exemplo, começa a beber, a usar tóxico, isso tudo é o abuso devido ao uso inconsciente do próprio corpo. É a risco-mania. Quando a pessoa tem dificuldade para acordar, e durante o dia fica sonolenta, mas com sono excessivo, mesmo dormindo 8 ou chegando até 12 horas, pode ser problema de saúde? E a questão extrafísica, pode-se levar em consideração que tenha algo? Pode ser que tenha, mas o processo, antes de mais nada, é físico. Tem que examinar por quê. Ninguém precisa de dormir 12 horas. Se a vida está comum, normal, se não houve acidente, se não tem doença, se a pessoa não passou por uma cirurgia, se ela não está anestesiada, se não está em coma, isso é outra coisa. Estou falando no normal, ninguém precisa dormir 12 horas, isso é loucura. Assumi um relacionamento há 5 anos com uma pessoa que na época tinha uma filha de 3 anos e que hoje considero minha filha. Há alguns dias descobri que minha companheira tem mantido conversas pela internet, chegando a marcar um encontro com uma pessoa. Fiquei muito decepcionado, pois julgava que essa relação era uma recomposição do meu passado para com ela e a filha. O que fazer? Talvez o professor lembre-se de mim. Sou de Canoinhas, em Santa Catarina. Não posso dar mais detalhes devido à extensão dos fatos, mas caso tenha algum conselho que possa falar, fico grato. A primeira coisa é o seguinte: olha alguma prova séria, pega na sua mão a prova, por exemplo, imprima as coisas que você viu do contato dela com a pessoa, ponha isso no papel, vá e enfrente a pessoa o mais depressa possível. Não deve deixar passar. Agora, você vai enfrentar com calma. Você vai chegar para ela e falar assim: eu queria que você me explicasse o que vem a ser isso. Quem é essa pessoa? Que às vezes ela está encontrando com uma amiga dela, sei lá, né? Precisa examinar, né? O que é, né? Às vezes está pedindo alguma coisa, como já aconteceu um caso desse, em que o cara estava daquele jeito, foi lá e insistiu com a mulher. A mulher estava arranjando um negócio que era para dar para ele, o marido, através daquele homem. O homem era o intermediário, que era um advogado. Então, veja, é preciso de ir com calma e sondar. Aparpa, é aquele negócio de aparpar. Aparpa primeiro para ver o que é, porque senão, às vezes, você vai quebrar a cara. Pensa bem. Agora, ó, essa é a saída. Agora, se ela estiver interessada em alguém,
é bom você colocar os pratos, as coisas, tudo na mesa, expor a situação. Quanto mais depressa resolver isso, melhor. Ver o que você vai fazer com isso. Primeiro, tem que saber a causa, o motivo. Às vezes ela está encontrando com a pessoa para ajudar justamente a filha. Pode ser, por exemplo, o cara que é o pai do rapaz que a filha está interessada. Todos esses casos eu já vi. Então a primeira coisa que a gente tem que ver como detetive é sondar com calma. Uma foto só ainda não diz muita coisa. Precisa saber por que ocorreu aquela cena. Além da foto, o mais importante é a cena. O senhor poderia exemplificar em Paradoxologia, página 22. O paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada. O caso é o seguinte, um soma, por exemplo, assim, vamos dizer, feio, né? Assim igual o Alindário, eu, etc. Pessoas feias, entregas baratas já, meio careca, com entrada, cabelo branco, barba por fazer, etc. E outra coisa, usando muito gesto, não é isso? E então você veja bem, um soma rústico, é isso. Agora a consciência sofisticada, é a dele, a minha não, mas a dele. Então, por exemplo, ele tem esse soma desse jeito, mas a consciência é sofisticada. Os dados que ele apoia, que ele defende em matéria de filosofia, princípio disso e daquilo. Então, veja, o Arlindário é um bom exemplo dessa história. Eu tenho muita coisa semelhante ou de identificação com ele quanto ao soma, entende? Mas não quanto ao brilho filosófico da sua eminência. Entende? Data vênia, né? Objetos que parecem bagulhos energéticos comprados em imóveis usados podem atrapalhar o ambiente? De que maneira posso saber se tem um tempo para limpar? Fazer bom uso do objeto limpa energeticamente? Como posso saber que limpou? Olha, a primeira coisa é o seguinte, quanto mais velho o objeto, mais problemático ele pode ser. Pensa nisso. Agora, preciso de ver qual é a finalidade do objeto. Um objeto, por exemplo, que é apenas um enfeite, cuidado. Pode ser aquele enfeite lá da Califórnia, que era um vaso lindérrimo, feito de material que foi um terremoto que todo mundo estava gritando. A hora que eu cheguei perto, o negócio estava aquele grito lá, aquela energia negativa. Um vaso lindíssimo. E tinha 2 vasos na casa da artista. Então, veja, vamos com calma com isso. Olha, entrou no brechó, eu pergunto, você entrou, a primeira porta na baratosfera ou foi a segunda? Você está entendendo? Você já mexeu com essas coisas, você sabe disso. De modo que vão mexer com o processo fazendo assistência. Se você vai pegar um objeto que anima a pessoa, porque ele é bonito, etc., tal, e vai dar para alguém como assistência, às vezes vai limpar o objeto na hora. No convite para a prova geral de conscienciologia, aos voluntários e alunos, qual a opinião do professor quando usar a citação feita no verbete da ofexologia? Em relação ao item repetente, quem não se predispõe hoje à condição pedagógica de participante das provas gerais de conscienciologia será repetente. Incompletista do curso intermissivo pós-dessomático amanhã? Não. Isso não quer dizer nada. Aí você está indo muito fundo. Calma. Aqui, ó. Menos. Qual a opinião sua quando essa citação causa um impacto negativo ao invés de positivo? Não, aí precisa de ver, né, o que é. A primeira coisa é discutir o assunto. O uso foi indevido? Penso que não, mas... Não, o problema é debater. A prova permite o debate. Depois dela, você reúne o povo todo e vai em frente. Vamos ver o que dá. Outra coisa, essa prova que vai ser feita agora está muito bem feita. Eu estive olhando as coisas, sabe? Sem perguntas, já estão feitas. Tem muita coisa para a pessoa pensar. Tem muita coisa nova, como tem o Lost lá dentro, tem muita coisa de proexologia, etc.
Vale a pena, é o que a pessoa precisa, né? O que a maioria aí está precisando. Ô, João, você vai fazer a prova? Então tá. Você está, então, desde já, perdoado. Escuta, está chegando gente aí, eu não sei se essa minha turma é. Ó, tem a Mauri, aquele homem ali, ó, a Mauri. Lá, olha lá, Everaldo. Não está não, né? Salvaram, Gongo, então. Então tá certo. O resto tudo acho que nós já falamos, né? Não tem ninguém aí. E conta, ô Ivone, você já apresentou o seu verbete? Já? Então tá. É difícil hoje, hein? Daiane, você já apresentou o verbete? Eu só pergunto para quem já apresentou. Ela ali não está na relação, não. Já. Ah, já foi. Não, você já foi. Na página 22, em antagonismologia, é a terceira linha de baixo para cima. O antagonismo, sintomas perceptíveis, sintomas silenciosos. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito desses, principalmente sintomas silenciosos. Os sintomas silenciosos, por exemplo, nós temos uma série de doenças suaves e doenças graves, que elas são silenciosas. É tanto que eles acham, por exemplo, a hipertensão arterial é chamada de assassina silenciosa, porque ela mata sem ninguém perceber. A diabetes também é outra. E outra coisa, são das doenças mais comuns na face da Terra atualmente. É hipertensão arterial e diabetes. O ideal é a pessoa começar a tomar algum remédio, por exemplo, para evitar a diabetes. É aquilo que a gente chama a fase da pré-diabetes. Então, hoje tem os remédios da pré-diabetes que o povo está tomando para emagrecer. Porque se toma o remédio para evitar a assimilação no metabolismo de determinados processos que têm glicose. Então, com isso, não há assimilação, a pessoa não engorda. Entende? Eles agora estão começando a usar isso. Isso é errado, precisa examinar muito, é um perigo. Mas agora, se uma pessoa já está na pré-menopausa, na pré-menopausa do caso ainda, que é a pré-diabetes, e a situação dela está braba, por exemplo, na meia-idade, na menopausa dela, ou qualquer coisa disso, é a hora dela começar a tomar algum remédio para evitar a diabetes. Porque ela nunca houve tanta gente com diabetes como atualmente. Devido ao quê? Melhorou muito o sabor dos processos com glicose, os doces, sobremesa. Isso aí, hoje é uma loucura o processo da culinária, a gastronomia nisso, né? Então, os gourmandizes, aquele negócio todo, isso aí aumentou demais. Então, é necessário que a pessoa veja esse processo dos sintomas silenciosos. E nesse caso seria o check-up regular que ela poderia antecipar. Agora né? você veja bem, olha bem a taxa de glicose. Qualquer um aqui vai perguntar para o médico, não, eu quero que faça, olha meu sangue aí e vê minha taxa de glicose. Se a glicose está mais aumentada, não está demais, mas está chegando num limite que já é do pré, é bom tomar um remédio. É bom fazer a dieta, tirar tudo quanto é pudim, do almoço e do jantar, etc. É o jeito, é uma saída. Então, você entendeu, né, o que a gente quer dizer? Entendi, sim. É porque eu estava... Agora, o que ofende mais nesse caso aqui são as mulheres, você sabia? Mulher não gosta de coisa muito doce, ela gosta de coisa mais amarga, ácida, etc. Tal. Por isso que come giló, essas coisas, né? Mas mesmo assim, quem engorda mais é mulher. Né? E outra coisa, a população também maior é de mulheres, né? Então isso também influi no assunto. Examinar com calma.
Você entendeu aí, né? Entendi como é que é assim. Não, eu estava comentando porque eu vi que alguns sintomas de câncer também são bem silenciosos. São. Não são Agora, a perceptíveis outra em que é princípio. silenciosa demais é a AIDS, né? A AIDS também. Você viu que agora estão fazendo uma campanha no Brasil, porque a meninada entre 13 e 20 anos está pegando AIDS agora. É o que está pegando mais. Então é necessário, por quê? Que a pessoa tem uma relação sexual inicial com camisinha. Depois, ela acostuma com a pessoa, fica por isso. Não fizeram o exame de sangue. Tinha que ter feito o exame para ver como é que está. O exame, você está entendendo? Para ver o HIV, né? Então é necessário chamar atenção para isso também, é muito sério. Justamente. E outra coisa, quem sofre mais com isso são as mulheres, não são os homens, não. A impressão As maiores vítimas são as mulheres. É a impressão que dá maioria, que sim. a maioria das Maior vítima é doenças mulher. pega mais as mulheres, é. É A interessante. maior vítima é a mulher. No entanto, é aquele negócio que eu falo do paradoxo. Elas são mais inteligentes, têm um corpo mais avançado, no entanto. Então, essa questão da AIDS eu estava vendo outro dia aí na Globo News, e falou que essa questão de jovem tem aumentado, mas também na população mais velha, inclusive pessoas de 80, 90 anos, tem aumentado. Tá. Não, os 90 jovens também eu chego- estão aumentando o HIV. Ele mesmo estranhou, mas como 90 anos, tá É. pegando AIDS. Preciso de abrir o olho. André Luiz cita em seus livros casos de reencarnação compulsória de ser de psicossoma ovoidizado, além de alguns casos de pessoas com forte interprisão grupo-kármica que têm reencarnação relativamente rápida. O professor, em contrapartida, fala de conselhos que ficam 12 séculos sem ressomar. Concordo que, pela lógica, a explosão demográfica poderia ser explicada pelas reurbanizações. Mas como as réus conseguem ficar tanto tempo sem ressomar, sendo que é teoricamente mais fácil para as consciências ressomarem devido ao baixo nível energético do planeta? Que bobagem é essa? Não tem nada de mais fácil, não. Para ressomar tem que ter um útero. Você pensa que tem útero aí disponível? Por que não vieram antes compulsoriamente? Porque não tem gente. Não há parturiente para esse monte de gente. Sempre tem gente mais lá do que aqui. Escuta, entre Consciex e Consim é 9-1 a favor de Consciex. Atualmente, eu acho que já diminuiu por causa da transmigração. Pode ocorrer problema de saúde de quem trabalha durante a noite e dorme durante o dia? Pode, seriamente. Qual a sua experiência no assunto? Eu acho que a coisa comigo, por exemplo, eu não tenho tanto problema com isso, porque eu demorei muito, pouco a pouco, eu fui mudando minha vida com a parte mental somática para poder trabalhar. E com isso eu consigo sair bem. Mas agora veja como é que eu sou. Ontem, quinta-feira, eu fui dormir às 19 horas, às 7 horas da noite. Agora, o que se passa? Estava ventando, ainda não tinha chuva, não tinha nada. Eu dormi 5 horas essa noite. Eu acordei no meio dessas 5 horas, fui ao banheiro, por causa da minha idade, às vezes é melhor, tornei a voltar a dormir depois. Então, eu dormi umas 4 horas e meia até meia-noite. Meia-noite eu acordei, eu trabalhei de enfiada no computador durante 5 horas. Fiz, inclusive, um verbete que tem relação com isso que eu estava perguntando aí, que é o problema aí sério do paramutante, ou do mutante extrafísico. Eu escrevi o verbete. Então, esse aí é sério, devido aos processos do problema evolutivo. E isso mexe com a sexomatologia, né? A sexomática, sexo chakra, essa coisa toda. Então, só a parte de, vamos dizer, da fatologia tem mais de 20 linhas. Vocês têm ideia que é um negócio sério. Eu estou apresentando muitas facetas do assunto. Agora, isso, eu me sinto muito bem, não tem problema nenhum. Está entendendo? Agora, 5 horas de sono, que não chegou a ser 5, 4 horas de tempo. E depois 5 horas de serviço. Eu depois deitei mais um pouquinho, depois acordei e trabalhei até na hora de almoçar. Tudo no computador de novo.
sem problema, estou me sentindo bem, sem nada. Agora, esse é o meu normal. Se eu durmo aí 5, 6 horas, eu não preciso disso mais do que isso, não. Isso pode ser assim um ano inteiro. Agora, outra coisa. Eu sou uma pessoa sem muito conflito dentro de mim. Uma pessoa que tem muito conflito, que está aguardando muita coisa, que espera alguma coisa, que está ali, entende, com aquele processo, né, de o afã de alguma coisa, aquilo que não foi satisfeito, uma aspiração da incompletude de alguma coisa. Então, isso aí é difícil. Isso aí influi na questão do sono e na parte física. Por exemplo, eu não tenho isso aí me ajuda. Então, tem certas coisas do meu temperamento que me ajudam com isso. Outra coisa que eu quero dizer, não fica pensando que todo mundo pode ser assim, que não é. Tem temperamento que não aguenta ficar sem dormir aí 8 horas, no mínimo, mesmo numa certa idade. As pessoas precisam disso, cada temperamento dela. O temperamento que ajusta os processos de órgãos e sistema do corpo humano. Então, cada um tem que estudar e ver. Agora, para a pessoa deixar 1 hora de sono, o normal aí, vamos supor que ela use 8 horas de sono por dia. Ela passar para 7 horas, ela tem que demorar 2 anos aí, pouco a pouco, deixando aquilo para não criar problema nas outras áreas. E por aí ela vai. Os próximos anos, ela vai deixando. Sempre um pedaço. Com isso, ela se reajusta. Agora, outra coisa que eu recomendo, principalmente para quem esteja em evolução com isso, desenvolvendo a situação, é usar a soneca, a siesta, às 3 horas da tarde. 40 minutos de sono todo dia, se for possível, às 3 horas da tarde. Isso aí pode ajudar. Essa siesta parece que ajuda depois no sono noturno. Ajuda também. Agora, outra coisa que ajuda o sono noturno é exercício físico. Entende? A pessoa fazendo exercício, ela transpira, desintoxica, tudo começa a funcionar melhor. O processo gastrointestinal é importantíssimo nessa questão do sono. Uma pessoa, por exemplo, que não tem o gastrointestinal muito certinho, vai ter muito pesadelo. Então, às vezes dorme, mas um sono pesadelar. Às vezes esse tipo de sono, ele não repousa, ele não dá pacificação. Entende? Não há um sono profundo. A serotonina tem a ver também, né? Tem que haver seriamente. Que é a cocaína do corpo. Né? O processo é esse. Agora, outra coisa séria é isso aqui. Ó. Um cara quer fazer, quer reduzir 1 hora na carga horária de sono dele. Então, a primeira coisa que eu falo, vamos ver sua mão. Se tiver assim, você não pode pensar nisso agora não. Vai lá no laboratório da mobilidade física dele. A hora que você dominar, você volta. Nós vamos conversar de novo. Uma segunda etapa. Uma pessoa que está assim, se ele passar sem dormir, vai ficar pior, muito mais. Pensa bem. Como é que fica? Valdo, eu queria perguntar o seguinte, aquela questão voltando à mega euforização, ela potencializa a pessoa a formar anel-ideias. Eu queria que você aprofundasse isso. Qual é esse trânsito da mega euforização? Pelo seguinte, presta atenção. Do ponto de vista da mega euforização, o que atua ali dentro é uma energia de alto nível, potencializando a pacificação da pessoa. Você está entendendo isso, né? Está de acordo com isso. Então, veja, a energia harmonizando o micro-universo da pessoa, da consciência. Agora, na hora que essa energia ela está pacificando o íntimo, a intraconsciencialidade dessa pessoa, o que acontece? Está levando essa pessoa para os píncaros, para o pináculo, para o auge, para o máximo que ela tem em matéria de energia. Tá certo? Euforia, não é isso? Quando ela leva isso, aquele nível de energia,
vai fazer com que a pessoa pense coisas também equilibradas. A tendência é essa. O caminho é esse. Aquilo é a predisposição natural para se pensar ideias também avançadas. Essas ideias avançadas são neoverbos, neoconstrutos, neoconceitos. É a ponta pontiaguda do tatuzão, da pesquisa do tatuzão. A harmonização íntima leva a pessoa, vamos dizer, a ter neoideias, a que potencializa. Pois é, porque a tendência da energia, que é muito positiva, é levar para boas ideias. Se ela está no auge da energia, a tendência é levar para o auge das neoideias. Uma coisa puxa a outra, uma coisa mais puxa, não. Pensa bem, é o processo da afinidade das manifestações. Mas isso leva uma captação, e aí também pode entrar. Agora vamos supor que isso ocorra várias vezes com a pessoa. Ela consegue fazer a mega euforização, por exemplo, que seja uma vez por semana. Você já pensou dentro de alguns meses como é que a pessoa fica? Onde ela vai? É lógico que ela vai estudar e vai ver. Não. Tem essa técnica das 5 horas de reflexão. Eu quero entrar nessa. Que ela vai ver. Já pensou ela casar a mega euforização com as 5 horas de reflexão? Mas então, como é que fica? Também... Depois de ter passado pelo laboratório da mobilidade física livre. Ela tem Nós vamos fazer essa pessoa tudo serenão em pouco tempo. A harmonização é energética. Então, a neoideia ela é uma captação. Não é isso? É uma captação externa. Entra a central extrafísica, entra o extrafísico. É um bálsamo que ela está recebendo. Ela consegue captar. Aquilo não só acalma, como potencializa a dinâmica da pensionização dela. Olha só o paradoxo. Acalma interiormente e acrescenta um turbilhão de ideia nova na pessoa. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, e essa ideia nova, ela é externa. Agora, uma boa parte do povo tem uma euforia, por exemplo, aí, uma Primener, Cipriene, um extrapolacionismo, e fica babaca com aquilo, abre a boca nem fecha. Fica boba com aquilo e fica só nisso. Euforia de besta. Isso aí é bobagem, não interessa. Tem que tirar partido do processo. Agora, depois lá que eu ouvi alguma coisa na mesa, você falou também que a cosmoconsciência seria superior. É superior a isso. Isso iria entrar também como... Superior à cosmoconsciência que eu sei, é você ter contato e entender a presença de uma consciência livre. Que é o que eu mostro lá no capítulo 60, lá de Projeções. A consciência. Aqui eu considero que é do teto máximo. Eu falei aqui para você, né? 7. Quer que eu repita, para você ter uma ideia? Como é que é a situação? Eu agora vou falar do máximo para o mínimo. Eu falei da outra vez o contrário. Do máximo para o mínimo. Aparição de CL. Esse é o 7. Agora, 6. Cosmoconsciência. O fenômeno, a vivência. Agora, o 5º. Projeção de consciência contínua, feita por você mesmo. Maior lucidez. 4. Autoconscientização multidimensional, ampla. Agora, 3º, é a mega euforização que eu estava falando. Agora, o 2º, o extrapolacionismo parapsíquico de alto coturno, alto nível. Entende? Um patamar diferente daquele que você está habituado. E o 1º, Cipriene, que é o ciclo de primaveras energéticas. Agora veja, o Cipriene parece uma coisa muito simples, mas não é. Ele é um ciclo de primenéres. Isso aí não é fácil. Agora, com isso aqui, o que eu quero é examinar a mega euforização para a pessoa passar para o resto. E a pessoa tirar proveito, partido da mega euforização
do ponto de vista do neoconstructo, da neoverpon. Tem lógica, não tem? Você está vendo aí o alcance disso. Agora, por exemplo, eu pergunto a vocês, alguém aí tem alguma ideia de alguma condição nossa que poderia ser maior do que esse 7? Se arranjasse o maior, eu tiraria o Cipriani, deixava só 7, está entendendo? O problema é esse, existe? Ô Roberto, você que estuda tudo, você lembra de alguma coisa? Não. Quando passa da cosmoconsciência para a aparição de CL, se podia explicar esse crescimento? A cosmoconsciência é o seguinte, você pode ter cosmoconsciência, que é um extrapolacionismo, que os amparadores deram, para você na condição de mini peça, recebe isso do macromecanismo devido ao seu trabalho. Agora, por exemplo, já a aparição de uma consciência livre, isso aí já depende de outras consequências. Isso não está na mão da gente. Então, por exemplo, num século agora pela frente, se a pessoa tiver isso uma vez, ela já deve agradecer que é muito. Entendeu o que quer dizer? Agora, o que a gente vê é o seguinte, tudo isso deixa marcas. Há vincos. A pessoa fica vincada com essas experiências. Então, isso também tem que ser levado em consideração. O vínculo evolutivo da experiência. Professor. Depende da... Está dentro da escala evolutiva para se atingir. Esse vínculo não, mas aí eu estou falando, é uma consciência que começou a ter essas experiências. Nós não estamos pensando em escala evolutiva aí. Ela está lá dentro, mas não interessa, isso é secundário. Então é o seguinte, a pessoa atingiu isso ou não? Ela vivenciou isso ou não? E fim de papo. É só atingiu, porque pode ser extrapolação. Né? Sim, mas sendo extrapolação já vale a pena. A gente vamos agradecer. Você está entendendo? Já é um bom brinde de Natal. O que você queria? O holorgasmo seria antes de Cipriani, é isso? Não, o holorgasmo é fraquinho. Tem que ver com físico, ele é fraquinho, né? que ainda está mexendo com o corpo. Tá. E outra coisa. Escuta só, a Primené, ela já transcende o processo animal. Tá, entendi agora a lógica. Tá. Eu falo de ser holo, não quer dizer nada, ainda tem o soma. Baixo. Mesmo sendo holo, ainda tem o soma. Entendi. Entende? E você podia falar um pouco do 4 da autoconscientização multidimensional? Porque eu acho que eu estava vendo... A autoconscientização é o seguinte, você nunca sabe o que essa autoconscientização trouxe para você. Qual o entendimento, qual a elucidação, qual o nível de discernimento que você tem dentro daquela cosmovisão. A gente nunca sabe. Então, essa autoconscientização pode ser o top de tudo da pessoa. Agora, aí entra a holobiografia, a paragenética. Isso tudo entra. A ficha da pessoa, qual o saldo que ela tem, como é que é aquele equilíbrio. Agora, vocês ficam pensando, veja bem, o Rosa, o Arlindo e a Adriana, pensem bem numa coisa. A amizade raríssima nisso. Pense numa amizade raríssima que você teve numa vida anterior. Isso vai influir no seu extrapolacionismo. Você entende? Então, esses conceitos que eu tenho dado, de vez em quando a pessoa precisa de colocar tudo junto e analisar em conjunto, dentro de uma cosmovisão. Muita coisa vai ficar mais esclarecida. As nuances dos verbetes, a pessoa tem que pôr a experiência dela para ela ver aquilo que não está escrito nas entrelinhas. A hora que ela põe a experiência pessoal, ela vai entender mais o verbete, expande o verbete. Ela pode até acrescentar, redigir mais coisa para o verbete, devido à experiência dela. A turma ainda não entendeu isso sobre o verbete.
Por isso que a gente tem essas sessões todas aqui. Eu penso que eu gosto de números, por isso que eu faço binômio, trinômio, polinômio. É a vovozinha. Quem gosta de número é a Rosa. Entende? O negócio é isso. Isso é por causa do alcance das inter-relações das ideias. Você pensou a inter-relação, por exemplo, para fazer um polinômio? Não é fácil. Tem que haver uma conjunção de fatores positivos iguais para haver afinidade, ao rapport no processo do conteúdo. Um conteúdo sem rapport não dá polinômio. Como é que fica? O senhor quer falar alguma coisa? 10 pratas. Você pode aprofundar isso que você acabou de falar? Por que a amizade raríssima influencia nesse processo? A amizade raríssima influencia porque ela começa a descortinar determinadas nuances da vida da pessoa que ela não está ainda habituada. Então essas nuances vão desde o passado dela até, vamos dizer assim, o acume do trabalho que ela tem que fazer na PROEX. Por quê? Isso não aparece à toa. Agora, uma amizade raríssima, ela não nasce de uma hora para outra. É aquela que foi mais trabalhada, a que foi mais burilada para chegar nesse nível hoje. Se hoje ela tem esse nível, isso tem então um lastro, vamos dizer, holomnemônico, holobiográfico, maior do que a média de tudo que você tem, ou de tudo que você lembra, ou de todas as suas unidades de lucidez, cons, unidade mnemônica, tudo isso. Então, a hora que chega num nível desse, você vai ver, não, com a influência dessa amizade raríssima, com a possibilidade minha de ter essa outra ideia avançada dentro desse contexto meu atual. Por que isso ocorre? A primeira pergunta é a seguinte: todo fenômeno, você tem que ver o conteúdo. Não ocorre uma amizade raríssima à toa. Agora, o melhor da história é que, às vezes, essa amizade raríssima, ela vem através da sua interassistencialidade. Então, aí você tem que começar a raciocinar também. Como é que fica? Outra coisa também é a seletividade do seu holopensênico. O que é que nós precisamos de fazer seleção ou triagem mais séria para melhorar o nosso holopensênico? São as amizades. São as companhias. Vocês não acham? Raciocínio. O que é que influi mais no seu holopensênico depois de você? As outras consciências. Você mexe mais com consciência ou com consciência? Íncubo e súcubo igual o cara ou não? Você as companhias física ou extrafísica? Pois é. Eu te pergunto. Pois é. Já respondeu, né? Respondeu. Um cara me perguntou assim: Valdo, você no seu dia a dia, você tem mais contato com consciências bem lúcidas ou sem lucidez? Eu disse, sem lucidez. É o meu nível. Ele começou a rir. Não acredito, você não está entendendo nada. Aí eu comecei a expor para ele o que é. Eu tenho mais contato com consciências ilúcidas. Cada assistência. Sua. É lógico, é. Agora, a pessoa tem dificuldade. Ela acha que... Não, agora com vocês aqui é diferente. Essas são as consciências lúcidas que eu tenho contato todo dia. Agora aqui são só 2 horas. Eu tenho 22 horas depois. Já pensaram quantas horas não tem aí? Então, a baratosfera é a minha pátria. Ainda. Professor,
É dentro ainda desse vínculo, nesse raciocínio todo que o senhor chegou até as amizades raríssimas, por exemplo, no ciclo evolutivo, o senhor tem uma amizade também raríssima que ficou lá na paraprocedência, e o senhor vê que essa consciência evoluiu a um tal nível e você tem de vez em quando alguns contatos, mas vai haver uma aceleração da PROEX até pela vontade de chegar ao nível dessa amizade, né? Isso aí ajuda. É um bom estímulo, incentivo, motivação. Detona o processo em favor da pessoa. A amizade raríssima vale por isso, mas não tem valor. Entende? Vai ser tipo assim um fio puxando. Molde, exemplo. Está entendendo? Espelho. O processo da amizade raríssima é a parte especular. Isso é que é importante. Ver se ela ainda é um espelho para você. E às vezes não é. Por exemplo, as amizades raríssimas da Pilar já não são assim. Ela que é espelho para as outras. Nos grupos... Então existe uma amizade raríssima pró e outra contra. Né? Depende do que quer. Nos grupos que ressomam, né, e com determinadas afinidades em comum, e aqueles que se perdem, também há essa interligação, exemplo, né? Eu desejaria que o Arlindo só atendesse na TENEPS dele as amizades raríssimas dele. Isso seria o ideal. Está entendendo? Não, aí vão perguntar para ele se precisa ou não, chegar ao nível. As amizades raríssimas, por exemplo, do transmentor, você não acha que é de assistência? Como? E como, né? Você tem que olhar o lado down da história. Ela está vendo só o acima. Ela está querendo tudo para ela. Pois é, como é que fica? Se eu falei, em relação a ele, no caso, eu já descobri o porquê. É a primeira já que tive está fazendo algumas assistência. É isso? Eu não sei quem é que está fazendo assistência. Já tive algumas retros que quando entra justificam... assim, né, um parzinho, é um problema. Hein, professor, eu já tive algumas retros que justificam a nossa proximidade. Ah, sim. O senhor deve saber. Eu preciso ter muito debate. Debate intra e extra muros. Está entendendo? Muito debate entre vocês. Isso faz parte por causa do processo do mental soma. Você sabe que a base aí é o mental soma, né? A base de tudo. Foi o atrativo maior, né? Obrigada. Professor, sobre o processo do vínculo, o senhor disse que algumas experiências vincam, deixam marcas. A própria projeção, quando ela é lúcida, consciente, ela deixa uma marca extremamente profunda, às vezes, dependendo da experiência, aquilo a pessoa não esquece mais, ela vai lembrar os detalhes para muito tempo, muitos anos, né, às vezes. Então, eu queria compreender essa sequência que o senhor trouxe. O senhor trouxe a mega euforização como sendo o quinto, e não sei se já foi falado. Terceiro. Eu coloquei quinto porque eu botei de baixo para cima. Terceiro. Por que exatamente nesta ordem? Não sei se o senhor já falou isso, que eu cheguei tarde hoje. Porque o senhor trouxe uma ordem, né? Cipriene, extrapolacionismo, mega euforização, AM, essa projeção... é a de baixo para cima. Isso. Eu agora dei de cima para baixo. Tá, mas por que ele está encaixado entre a AM... do valor dela, e o extrapolacionismo. a influência que ela tem, o alcance, o universo de manifestação da ocorrência. Então, pelo universo de impacto dele, de resultado? Aí a mega euforização é a terceira, de baixo para cima. E a primeira, que o senhor falou, a aparição de SL, né? Que foi falado. A aparição de uma consciência livre. Essa seria a mais séria. Ok. Essa seria sem dúvida, se as projeções... Aqui, só para chatear, né? Filé mignon. É terrível falar em filé mignon. Né? Se as projeções já vincam, imagina essa última. Ok. Não, essa seria aí o creme de la creme. Tá certo? Então, vamos falar francês, que a turma não está aí hoje.
Professor, por favor, aqui no B. Na página 22, interaciologia, segunda linha. Você poderia explicar mais a interação auto-sobrevida-gênero? Auto-sobrevida e gênero, né? O caso todo é o seguinte, a auto-sobrevida de acordo com o gênero. Então a pessoa tem um corpo de homem, o androssoma, ou um corpo de mulher, o ginossoma. Como é que fica essa auto-sobrevida? Tem gente, por exemplo, que não se adapta bem ao gênero. Então tem aquele transexual que mudou a vida, depois ele enjoa, 6 anos depois, ele volta a ser homem de novo. E aí ele quer mudar. Então são várias personalidades, numa só, durante a vida dele toda, porque ele vive insatisfeito. O processo todo é de insatisfação. Agora, a insatisfação é uma lição recicladora terrível. E a pessoa tem que parar, né? E ver o essencial para ela. Deixar de ser tico-tico no fubá. Entende? Puxar daqui para lá. A promiscuidade tem que acabar. Então essa reciclagem é importantíssima. As pessoas promíscuas têm que estudar. Eu pergunto para você, uma pessoa que é um homem, ele faz transexualidade, vira mulher. Depois ele arranja todos os processos artificiais, volta a ser homem. Essa pessoa é promíscua ou não é? Ela é. Não adianta querer esconder. Os fatos provam que ela é. Ela não se sustenta em nada, ela não sabe o que ela quer. Ela quer tudo e não quer nada. Como é que fica? Ela não define a situação. Ela precisa demais dessa reciclagem. Isso é uma lição recicladora na questão. E é justamente isso aí. A interação auto-sobrevida-gênero. Isso é terrível. Eu lembro, por exemplo, nessa questão de auto-sobrevida, daquele cara que era hermafrodita, que a gente viu lá em Uberaba. Entende? E ele chegou a ficar grávido. Depois eles falaram, você não pode ter gravidez de novo. Ele arranjou outra gravidez. Agora, o melhor da história, ele era careca praticamente. Ele tinha umas falripas, quer dizer, alguns cabelos brancos por aqui, assim só. A cara era de homem, tudo isso. E ele gostava de dar luz. Veja só se é possível. Foi um negócio para salvar o cara, a sobrevida dele, que é a auto-sobrevida. É um caso típico disso aí. Bem claro. Pode falar. Dentro dessa questão aí, que o senhor está explicando, aqui na caracterologia fala do novo sexo, né? Esse novo sexo poderia ser, em muitas situações, uma questão imposta ou compulsória? Aí varia, né? Tem muita definição disso. Às vezes a pessoa precisa de mudar de sexo porque nós temos que dominar os dois sexos com calma, através dos milênios, para a gente ficar livre de sexo. Porque o sexo é uma coisa do corpo, uma parte animal. A consciência da gente não precisa disso. Então, essa novidade, o novo sexo que a pessoa tem é por causa disso. Agora, por exemplo, o Cristo espera por ti é baseado justamente nesse drama, o drama íntimo de uma consciência. Entende? Que não queria mudar do processo de sexo. Agora, pensa bem, o povo que está fazendo agora o curso intermissivo, o sexo começou a ficar secundário. Então, vai chegar lá, o transmentor aí, o evoluciólogo, vira para você e fala assim, olha, sua próxima vida agora, melhor para você executar sua proex, seria você ter um corpo de mulher. O que você acha? Mas não, tudo bem, vamos em frente. Entende? Você já está entendendo o que é. E outra coisa, é bom haver renovações nas etapas da vida da pessoa, para não ficar tudo na mesma pasmaceira, na automimese. É bom mudar. Isso, às vezes, é muito importante. Agora, tudo depende das circunstâncias que interessam para a execução daquela programação existencial. Isso tudo influi. Varia, né? É bom.
Atualmente, não sei se por questão aí que a mídia, né, coloca, parece que essa inadaptação ao soma é uma coisa que alcança níveis, né, no mundo todo, né? A gente... Não, é um assunto complexo e tem várias hipóteses para expor isso aí. O processo da homossexualidade e do lesbianismo. Mas o problema é esse, em tese. Esquece tudo que todo mundo está falando e pensa só na seguinte coisa. Só isso. Pensa bem, no princípio. Se a sua consciência não tem sexo, por que você dá tanto valor para sexo? Tem alguma coisa errada nisso. Agora, onde é que está o erro? O erro está na antifisiologia. Se você receber um corpo que funciona de acordo com as instruções de uso como homem, e você quer fazer daquele corpo um corpo de mulher, tem alguma coisa errada com você, não é com o corpo. Por que forçar a barra? E outra coisa, uma boa parte disso foi a própria pessoa, ela estava de acordo. Se ela tem lucidez, eles auscultaram a ela optou. Chega aqui, ela dá o conta. Agora, é aí que começa a dar alteração de forma, de morfologia. É aí que chega no certo ponto que dá um mutante. Ele não consegue mais manter a forma porque a promiscuidade já criou o caos lá dentro. É a anomia. Ele não fixa a situação. Então ele não sabe o que é. Agora veja, ele teria que saber que ele é uma consciência que não tem sexo. Esquece o sexo. E ficar puro naquilo. Ele não consegue. Agora aí é afetividade, sexualidade, a excitação. E outra coisa, a falta de matar a sede e a fome. A pessoa está insatisfazível ou insaciável. Isso aí não tem mais jeito. É um problemão para ela. Mas então, o que é que você tem? Na crescendologia, eu queria entender melhor esse crescendo, abuso, desuso. O abuso e o desuso. O problema todo é o seguinte. Chega num certo ponto que a pessoa começa a abusar de alguma coisa que ela usa. Ela abusa daquilo. Chega num ponto que aquilo perde a razão de ser. Ela não pode usar aquilo mais. Então, isso cria uma lição danada, a lição recicladora dela. Ela joga tudo no buraco. Desperdiçou um instrumento, ou aquela oportunidade, ou a ideia. O abuso do som é justamente isso. Eu achei que pudesse ser isso, mas depois eu fiquei pensando que podia ser assim, que o desuso podia ser pior do que o abuso, mas não é. O abuso é ruim porque leva ao desuso. Abuso é abuso, né? Eu não sabia se era crescendo. Quando a gente fala do abuso, não é extrapolacionismo, é abuso. Abuso não é extrapolacionismo. Isso. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, voltando à questão da megaforização, para ligar com uma coisa que o senhor falou ontem. Eu posso dizer que a megaforização, ela domestica o psicossoma para liberar o mental soma? Porque não prejudica, né? Mas ele ajuda a domesticar. Desativar não é prejudicar. Não, é domesticar que eu estou falando. Domesticar, sim. Ele vai domesticando. Vai. Aí, tudo que nós estamos fazendo atualmente é domesticar o psicossoma, que a maioria aqui precisa disso. A bicharia aqui do jardim zoológico nosso precisa disso. Então, aí, nessa domesticação, eu posso dizer, então, que ele vai amadurecendo. Vai. Então, eu posso dizer que ele tem uma concrescência com o mental soma, até ele desativar? Porque o senhor falou do envelhecimento dele. E eu tinha chegado a essa conclusão antes, que ele concrescia. Mas o envelhecimento é da maturidade, né? Então entendi certo. Se você usar a palavra maturidade, fica mais explícito. Não, eu botei aqui, amadurece, depois envelhece e morre. Morre é dispensado. Por exemplo, chega uma pessoa aqui, não interessa a idade dela nem o sexo, mas o psicossoma está com muito vigor, então ela está jovem de psicossoma. Isso é um problemão. Aí a primeira pergunta, o mental soma dela também é jovem ou é maduro?
Pois é, porque aí se for maduro... Por aí já tem a resposta de tudo. Não precisa de fazer com sincobaia, não precisa de ir na consta, não precisa de fazer consciência nada. A gente já sabe o nível. O senhor acha que é possível, então, uma pessoa ter um psicossoma jovem com mental soma maduro? Acho difícil, né? Psicossoma jovem com mental soma maduro. É difícil, né? Sim, porque domina o psicossoma. O mental soma domina tudo. Então ele aparece do jeito que você quer. Sou eu entendi. fazendo... os trionismos. Aqui, com o Tiago, outro dia. É aquilo. Entendeu? É típico. A queda de braço. Tá. Você sabe da história, né? Aconteceu a mesma coisa do Gabriel, há 6 anos. Lá na epígrafe, com testemunha e tudo. Me desafiaram. Agora, a próxima vez me desafiar, eu vou tirar o revólver. Do Gabriel estava presente, Walter. É? Eu estava presente com o Gabriel, que ele perdeu no jogo de bola. Você estava, mas veja, ali o Gabriel tinha 27 anos, eu tinha 72. Mas agora não, nosso amigo tem 27 anos, eu estou com 78. Já são 6 anos a meu favor. E outra coisa, 10, 15 segundos a gente liquida com o assunto. Agora, é uma discaridade, né? Mas quem é que mandou desafiar? Não fui eu. O desafio veio de lá para cá. Valdo, o povo fala que você joga... Os cachorros. Quando você joga energia, você ganha sempre. Agora, você adivinha a Rose olhando, ela que estava seguindo, tinha outra moça na cozinha vendo o que era. A gente foi para a mesa, falou, não, vamos nessa mesa, limpa tudo aí. Até chegou, pôs lá o braço. 10 segundos por aí. Eu não sei se foi 12 segundos ou 15 segundos, não sei como foi. Acabou. Agora, veja, é uma tolice, né, uma coisa dessa. Isso aí é bobagem. É o processo da musculação, neurônio, mandou para o espaço, ficou só o processo muscular. Deixa eu ver. Bobagem. Agora, veja, o pior da história. Ele é professor de educação física. Então, por isso que eu não posso falar, porque não está certo. Né? É demais. Professor. Agora, todo mundo riu, né? À vontade. Foi uma risada geral, inclusive a dele. Ele testou, falou assim, você agora já chegou à conclusão, alguma coisa você chegou. Quanto a essa analogia que a Rosa colocou, envelhecimento do psicossoma, maturidade e imaturidade, e me veio assim uma reflexão sobre os cursos iniciais que eu não assisti, que o senhor deu sobre sexomática. O senhor já estava fazendo uma profilaxia para chegar hoje a esse verbete que o senhor vai colocar sobre os mutantes, não é? Sim. Não é isso? Uhum. Não, já estou mostrando a situação. Eu já venho falando nisso há muito tempo. Essa aí é uma ideia das neoverpons, das mais avançadas que tem. E cria uma repercussão, inclusive emocional, muito grande numa larga faixa da população. Né? Porque a maioria de homossexuais e lésbicas, elas nunca pensaram nisso. Uhum. Elas não pensam na morfologia. Quer dizer, elas só pensam nisso, mas não pensam. Você está entendendo? Porque às vezes... Tudo delas é um processo morfológico, devido ao processo das curvas, devido ao problema dos órgãos sexuais, sexo chakra. Às vezes, para o jovem, por exemplo, falar na sexomática talvez tenha sido o maior atrativo. Na verdade, o senhor não foi com esse sentido, era uma questão de prevenção para que se pudesse vivenciar ao máximo, para que não houvesse esses hiatos até chegar ao mutante, né? É isso? Agora, a gente já está começando a fazer a precaução, a profilaxia, a prevenção, a higiene, a vacina. Pensa bem o que acontece. Eu falo lá 20 linhas, e no fim a gente toca no assunto da transmigração. Uhum. Porque a transmigração, nesse caso, ela é muito assim adequada, porque as pessoas em torno daquela consciência não se sentem bem. Ela dá alteração no holopensene. Ela se comunica de uma maneira contagiante, negativa, patológica.
Às vezes, chega num certo ponto que para ela melhorar mais depressa, o ideal é ir para um local mais adequado, né? De bicho mesmo, para começar na estaca zero certas coisas. Para encontrar os mais semelhantes, né? Para se adequar mais ao soma, né? Você já pensou? A pessoa vai lá, numa condição de Cro-Magnon. Não dá para a pessoa fazer mais transexualidade. Já pensou? Um cirurgião da época do Cro-Magnon. Não existe isso. Como é que fica? A pessoa vai até lá para quê? Mesmo que ela tenha retrocognição de milhões de coisas. Agora veja, essas pessoas vão acabar sendo líder dentro do problema. É uma liderança veterinária, né? Mas né? É veterinária porque, às vezes, dinossauro, brontossauro. Como é que fica? Dinossauro Rex. Vocês estão entendendo, né, o nível que tem isso. É bem agora, complexo, veja, né, professor? A gente fala isso com maior tranquilidade, para o povo pensar, ponderar. Associe nisso uma condição de uma hipótese tentativa, ver a possibilidade. Uma boa parte das pessoas, possivelmente, aquela que não interessa, vai dizer, não, isso tudo é tolice, bobagem, isso tudo é ficção. Entende? Mas fica a ideia. Isso é que eu chamo do grafo pensênico. Neografo pensênico. Nunca se falou nisso. Vocês já viram algum livro que fala nisso? Não tem nada. Agora, eu já tenho 4 fontes bibliográficas que eu coloquei lá. Que é o Homem Vai e Vem. Daquele jeito. Tem uma que é do Rio Grande do Sul, que é terrível. A dona foi Miss durante muito tempo, depois mudou, depois tornou lugar. E outra coisa, o modo de falar, as coisas todas, tem tudo no jornal. Tem a reportagem. Isso é coisa de 2000, 2001. Já tem 10 anos já, essas coisas. Agora, deve ter muito mais material por aí. Eu peguei só 4 aí e coloquei lá na bibliografia do assunto. Sobre isso mesmo que o senhor falou, professor, então valeria a pena até expandir, analisar também aqui os nossos líderes numa situação inversa, né? Vindo talvez de um outro local com uma possibilidade semelhante, já mais superior e recaindo num planeta, entre aspas, menos superior. Tem de tudo, né? Sim. É a vida. O problema nosso é aumentar o discernimento e canalizar esse discernimento para a priorização evolutiva. Se a gente fizer isso, nós vamos acertar mais. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 49 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 26 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Rosemary sobre o fórum da TENEPS, a Vivian e o Amaury sobre o congraçamento e o João Paulo sobre o curso com 5 cobaia. Antes, com vocês, o recado do Amigos com o Fernando. Estou aqui representando a equipe dos Amigos da Enciclopédia, ainda sobre a edição protótipo da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós queremos dar um recado ao pessoal que reside fora de Foz do Iguaçu e comprou a edição protótipo, que nós enviamos uma mensagem via e-mail, dando as condições para o recebimento em casa ou a retirada aqui em Foz do Iguaçu. Então, por favor, quem não recebeu essa mensagem, que entre em contato aqui com a recepção do SAEC, que é o 45 35 25 26 52. Temos que organizar para entregar esses volumes. E também o recado para os amigos que têm alguma dificuldade para renovar sua assinatura, seja aqueles vencidos nos últimos meses, que vai vencer agora em dezembro. É importante, se tiver alguma dificuldade no site, que entre em contato aqui também com a recepção do SAEC, ou também conosco pelo e-mail amigos@amigosdaenciclopédia.org, para que nós possamos orientar e facilitar o pagamento por intermédio de cheque ou de cartão ou outro meio. Então nós estamos à disposição e nós incentivamos aí o pessoal que tem aí a assinatura vencida nos últimos meses para renovar. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu quero convidar a todos os interessados na temática da TENEFS para participarem do 6º Fórum da TENEFS e do 3º Encontro Internacional de Tenepicistas, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 20 a 22 de dezembro, agora de 2010, no Discernimento. Maiores informações poderão ser encontradas no e-mail caec@caec.org e as inscrições poderão ser feitas também nesse e-mail ou pelo telefone 3525-2652 e na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde aí a todos. A gente vai divulgar agora o nosso lançamento da marca do congraçamento. Então, a gente fez algumas mudanças estruturais no congraçamento para esse ano. Então, a Comunicons fez uma marca nova para o congraçamento e a gente queria apresentar essa marca do congraçamento para que vocês pudessem compreender que concepção de evento que a gente está trazendo para este ano hoje. Muito bem. A ideia que a gente discutiu foi trazer no mesmo elemento ali a integração tanto do cognopolita, como do voluntário, como também da comunidade. Então você vai ver naquela marca ali, em cada ponta ali do quadrado, você tem um elemento isolado. Mas quando você vai se dirigindo ao centro, vai havendo ali como se há interfusão de energias, de ideias, tá? Até você criar, se você observar, existe ali um novo organismo se formando. Então, essa foi a ideia que a gente procurou passar naquela logomarca. E a ideia do Holosummer, né, justamente aí a brincadeira de você ter atividades para no verão e para todo o Holossoma, né? Então vai ter a Biocan, que é do Soma, que é do Energossoma, você vai ter atividades do Mental Soma, de conviviologia, a música, a dança. Então, trazer um novo conceito aí, materializado naquela marca ali. Então, essa foi a tarefa que nós procuramos aí para a renovação, né, que se expressasse também na programação visual do evento. Bom, eu queria falar que essa programação foi disparada ontem pelo Discernimento, né? A gente começou a divulgar pelos e-mails. Eu não sei se vocês têm recebido pelo e-mail as divulgações do Discernimento. Então, para quem não tem recebido, por favor, enviar e-mail para comunicação@discernimento.org, para que a gente possa estar informando. É importante que vocês entendam que esse evento, diferentemente do que a gente fez para o Festival de Inverno, que é um evento foi mais fechado, para interno, para a gente, esse evento é um evento para a gente atrair a comunidade do bairro Cognópolis, para a gente fazer esse acolhimento, para a gente mostrar o que a gente tem aqui disponível, para que as pessoas possam conhecer a Cognópolis. Então, assim, esse material que vai por e-mail para vocês, é para vocês usarem para divulgar junto às pessoas que vocês conhecem aqui do bairro. Então, se vocês puderem mandar e-mail para poder acessar essa informação para quem não está recebendo. E quem quiser divulgar, ajudar na divulgação, a gente está com material saindo no início da próxima semana. A gente está precisando de voluntários para ajudar na organização do evento. Então, esperamos contar com vocês. Muito obrigada. Boa tarde, vim falar em nome da Consus sobre o curso Consim Cobaia mensal, que acontecerá amanhã, no sábado, dia 4. Essa vai ser o primeiro dessa nova versão do Consim Cobaia, que é um curso com 5 horas. A gente fez de uma forma mais rápida, para poder ter todos os meses, todo mundo que tem vontade de participar do curso, todos os meses a gente vai fazer. Então ele tem 5 horas, começa amanhã às 3 da tarde e vai até às 8 da noite. Então é um curso com 3 campos e nós temos 10 vagas. Ainda temos algumas vagas. São 10 vagas com 3 sorteios. Então significa que não é todo mundo que participar do curso que vai participar como Consim Cobaia. Agora, se a pessoa participar 1 e 2 vezes sem ser sorteado, na terceira vez ela vai participar como Consim Cobaia sem necessidade de sorteio. Então o curso tem valor de R$ 60. As inscrições estão abertas ali na recepção do CAEC e aguardamos quem desejar participar. Obrigado. Educação infinita é o verbete eleito com 10 votos. A especialidade
reeducaciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.